Fala, turma! Os vídeos que eu estou gravando, explicando um pouco o que está acontecendo no mundo por conta dessas medidas que o Trump tomou, tanto o panorama econômico, financeiro, como também um pouquinho do geopolítico. Esses vídeos eles estão com uma audiência enorme, estão fazendo um sucesso bem grande e várias pessoas estão mandando perguntas. Então vou começar a gravar alguns vídeos um pouco mais curtos, respondendo algumas dessas perguntas que eu vejo que são mais frequentes. Quero fazer um combinado com vocês também, quem está assistindo esse vídeo e não assina o canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, e ajudarem a compartilhar também esses vídeos, para a gente fazer isso chegar ao maior número de pessoas. Uma pergunta que está surgindo o tempo inteiro é a seguinte: ora, se os Estados Unidos ele está tendo uma queda gigante nos mercados, as pessoas estão dizendo que os Estados Unidos pode entrar em recessão e etc., por que o dólar está subindo? E essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque mostra que a pessoa entende que o que faz uma moeda subir ou cair é a demanda que existe por essa moeda. E, em tese, se todo o resto permanece constante, se os Estados Unidos está numa posição mais fraca, crescendo menos, as ações estão caindo, você teria menos pessoas querendo investir nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, e também você teria menos pessoas querendo emprestar dinheiro para as empresas americanas. Isso quer dizer menos pessoas mandando dinheiro para os Estados Unidos e, eventualmente, até pessoas tirando dinheiro dos Estados Unidos. Quando você tem esse tipo de fenômeno, as pessoas estariam, ao sair dos Estados Unidos, vendendo dólares para comprar as outras moedas, e isso faria o dólar se desvalorizar. Está perfeito o raciocínio e está perfeito o estranhamento do porquê, por exemplo, que o dólar subiu em relação ao real e subiu em relação a algumas outras moedas. Podem perceber que a maioria das moedas que está se desvalorizando em relação ao dólar, ou seja, o dólar subindo em relação a essas moedas, como o real, são moedas de países emergentes. E existe atualmente uma preocupação muito grande com a capacidade desses países se financiarem, a tal da questão fiscal. Esses países são países que têm um endividamento muito grande, o custo da dívida desses países é muito grande, os juros que eles pagam na dívida deles, e esses países têm sempre que estar rolando essa dívida. Quando ela vence, ele tem que emitir mais dívida para poder pagar a que está vencendo. E quando você tem uma crise como essa dos Estados Unidos, o medo é que isso jogue o mundo numa enorme recessão. Mais ainda, como os Estados Unidos está impondo tarifas muito grandes para vários outros países, isso poderia prejudicar muito a economia desses outros países, porque esses países não vão poder mais vender ali para os Estados Unidos, que muitas vezes também é um dos maiores compradores dos produtos desses outros países, principalmente commodities. E aí as pessoas se perguntam o seguinte: caramba, se esses países que já têm um problema de endividamento grande, que já tem que pagar uns juros muito altos para atrair as pessoas para comprarem seus títulos de dívida, se a economia desses países emergentes começar a ficar muito ruim, entrar numa recessão severa, ninguém mais vai querer emprestar dinheiro para esses países, Ninguém mais vai querer investir nesses países, porque as pessoas não querem perder o seu dinheiro. Então elas começam a tirar dinheiro desses países emergentes, de países onde eles veem mais risco. É o que a gente chama de fuga de risco, Ou a fuga para um porto seguro, que eles chamam de safe haven, que é um porto seguro para deixar o dinheiro. E mesmo os Estados Unidos estando nessa situação extremamente delicada por conta dessas medidas do Trump, a gente está vendo isso pelos mercados americanos, que caíram muito, os Estados Unidos ainda é o emissor da moeda referência do mundo, que é o dólar. E as pessoas ainda se sentem mais seguras tendo dinheiro num título do Tesouro Americano do que num título emitido por um país do Sudeste Asiático, um país da América Latina, um país emergente, onde eles não se sintam tão seguros, ainda mais agora com isso que está acontecendo no mundo, que é muito imprevisível. E é por isso que mesmo os Estados Unidos estando num momento tão frágil, o dólar sobe
contra a moeda desses países emergentes, tá bom? Continuem mandando as perguntas de vocês aqui e eu vou tentar gravar esses vídeos mais curtos respondendo essas perguntas. Um abraço.